Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, ativa o sininho, compartilha e deixa um comentário que isso me ajuda pra um caramba, beleza? Vamos direto ao assunto? Vou falar aqui de uma possível venda do Vasco. Vejo jornalistas aí, até que eu julgava ser jornalistas sérios que cobrem o Vasco, caindo na mesma furada, na mesma pataquada dos jornalistas lá, quando venderam ou fizeram propaganda para que o Vasco fosse vendido para 777. Então o Vasco está sendo vendido realmente, existe um negócio em curso, ou é muita capa para ganhar visualização. Hoje saiu uma matéria no GE a respeito do São Paulo, né? Que o Conselho do São Paulo convocou o Casares, que é o presidente do São Paulo, para ir ao Conselho explicar esse negócio que ele está fechando com o grego, lá o magnata Marinakis. E tem muito vascaíno aí empolgado nas redes sociais por causa do Nottingham Forest, que é o time dele na Inglaterra, que vem de 5 vitórias seguidas e é vice-líder do fortíssimo campeonato inglês. Faz uma excelente campanha. Olha, vamos lá. Sobre o Marinakis eu já falei aqui. É um cara que tem lá os seus BOs, parece ser um mafioso. No país dele ele manda prender, manda soltar. 10 testemunhas do caso lá do container no navio dele com heroína, com 2 toneladas de heroína. 10 testemunhas simplesmente morreram. Enfim, isso aí é uma outra discussão. Agora, no campo do futebol, o cara tá ganhando vários prêmios aí de gestor competente e contratando gestores competentes também. Então, só para assim, não ficar aquela discussão tendenciosa, mostrando um lado e mostrando o outro. Aí o Conselho de São Paulo convocou o presidente de São Paulo a ir lá explicar qual é o negócio que vocês estão fazendo. O GE trouxe, né, um pouco desse negócio, um acerto com o Marinakis para que ele injete uma grana no São Paulo todo ano e que o São Paulo invista na base, comprando jogadores e na revenda desses jogadores, ou o uso desses jogadores, inclusive no time profissional do São Paulo. Isso gere um percentual para o São Paulo de cerca de 70% a 80%, 77% para o São Paulo, e o restante ficaria de lucro para o grego. Seria essa mais ou menos o negócio que eles estão fazendo ali, sem o São Paulo precisar ser vendido. Entrando uma grana legal, alguns milhões, sem o São Paulo precisar ser vendido. Aí o vascaíno que está esperando o Marinakis comprar o Vasco, se revoltou e foi para as redes sociais dizer que o Pedrinho tá de sacanagem, tá enrolando, não quer vender. Tanta coisa que a gente escuta falar. E olha, eu não sou defensor do Pedrinho, eu fui contra o Salgado entrar no Vasco, fui contra a venda para 171, fui contra o Pedrinho entrar no Vasco, porque é o grupo que ajudou a vender para 171, é o grupo que ajudou a sacanear as eleições, enfim. Todo mundo já conhece aqui, acompanha o canal há muito tempo. Só que isso que estão falando do Pedrinho é mentira. O Pedrinho não está embaçando absolutamente nada. O Vasco não pode ser vendido, gente. Já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Quem está dizendo que o Vasco foi vendido, que a 777 ou a ICAP já vendeu a ação, que já existe um negócio, que está quase fechado, está mentindo para vocês. Não pode vender ações da 777. Mas aí vem a galera agora com o argumento, como que não pode e o Genoa foi vendido? Houve uma assembleia no Genoa, onde tiraram os sócios, né, da 777 que estavam no conselho que toma conta do Genoa, tiraram essas pessoas e venderam para um magnata, para um cara rico lá. Pronto, isso é um bom argumento, né? Peraí, se não pode ser vendido, por que o Genoa foi vendido? Bacana, tá tudo bem, vendeu? Não é bem por aí. Eu vou trazer uma matéria para você no GE que vai explicar que o Genoa vendeu as ações para esse cara sem o consentimento da ICAP. Eu já falei aqui, existem 3 situações na justiça que enquanto não forem resolvidas, o Vasco não pode negociar com ninguém, cara. Entregar documento para ver a situação é uma coisa, agora vender não pode.
Não pode. Existe o julgamento na Fundação Getúlio Vargas, existe o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e existe o julgamento na Justiça Americana com relação à liminar da Lindenhall, que proíbe a ICAP de vender qualquer ativo da 777. Simples assim, o resto é falácia. Eu estava editando o vídeo, parei ele aqui para te trazer uma explicação básica que vai cair qualquer argumento de jornalista fanfarrão, mentiroso, que gosta de ficar fazendo firula e capa dizendo que o Vasco está praticamente vendido, tá? E aí fica por sua conta fazer aí o julgamento dessa matemática que eu vou te passar agora. Você é um investidor bilionário que vai fazer do Vasco um time foda pra caramba. E aí você tem que comprar mais de 50% das ações para poder ser o controlador da SAF do Vasco. Você não vai colocar milhões numa furada para deixar o vascaíno, o associativo, controlando ou a ICAP controlando. Então vamos lá. São 100% das ações da SAF do Vasco. Desses 100%, 10% por lei não pode ser vendido. Esse pertence ao Vasco e vai ficar lá para garantir escudo, nome, tradições, enfim. Então só pode ir 90%. O Vasco tem 30%, 10% é esse amarrado. Os 20%, o investidor não vai comprar só os 20% do Vasco sem saber o que vai acontecer com as outras ações. E mesmo comprando os 25% do Vasco, vai ter que passar por todo aquele processo de aprovação em assembleia. Então é um caminho muito difícil e demorado. Esquece então comprar os 20% do Vasco. Vamos aos 31% da ICAP que pertencia a 777, que dizem que colocou 310 milhões do Vasco. O investidor não vai lá, né, no escritório da ICAP falar quanto vocês querem no 31%, sem saber o que vai acontecer com os 39% que não foi pago. Porque através aí eu falo que as pendências judiciárias, o julgamento que vai acontecer na Fundação Getúlio Vargas é que vai saber o destino desses 39%. Volta para o associativo, vai para a ICAP com a obrigação dela botar o aporte, o restante. Então não se sabe, é um ponto de interrogação. O cara chega lá e nessa insegurança jurídica, ele fala, porra, não existe aqui para mim uma garantia de que eu vou comprar e controlar a SAF do Vasco. Então não tem nem condição de tocar ou de continuar tocando esse negócio. A situação do Vasco ela ainda é muito mais complexa, porque dos times da 777 foi o único que foi lá através da justiça e retomou o controle do futebol e tem todas essas pendências para serem julgadas, o resto é falácia, conversa fiada, mentira. Então continua o vídeo aí. Mas por que, com que você afirma então que o Vasco não pode ser vendido se o Genoa foi vendido? A ICAP soltou uma nota, logo depois da venda, do anúncio da venda feita pelo Genoa, dizendo que a venda do Genoa foi clandestina. Então tá na justiça. Não vendeu, gente. Não vendeu. A ICAP nem foi avisada dessa venda. E eu vou trazer a matéria que vai destrinchar e explicar para vocês, então, que isso é mentira. E por que, né, que a ICAP, além de dizer numa nota que o negócio é clandestino, que não tem valor, né, e por que o Vasco ou outros clubes ligados a 777 não podem ser vendidos, que é o que eu tenho falado aqui muitas vezes. Então quem fica gastando horas, dias, vídeos, falando de uma venda do Vasco para o Marinax, está perdendo tempo, cara. É melhor a gente falar de Pedrinho, futebol, de zagueiro, que a gente não contratou nenhum que presta até agora. Vai entrar com o time ainda com as contratações do Pedrinho, que são horrorosas para uma temporada. É isso que a gente tem que cobrar, porque venda, não dá para se falar disso enquanto não resolver o problema na justiça. Lá no ano que vem, que depois que rolar o julgamento da Fundação Getúlio Vargas, que decide a situação das ações, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que decide a situação da liminar. O Pedrinho é presidente por causa de uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Opa, é bom esclarecer, né? Uma correção aí. Não é que o Pedrinho é presidente por causa de uma liminar. O Pedrinho, ou o associativo do Vasco, tem um controle da SAF do Vasco através de uma liminar. E o julgamento lá que define a situação entre a Lindenhall e a Lindenhall e a ICAP, não precisa ficar perdendo tempo vendo o vídeo falando de venda do Vasco, porque não vai haver venda do Vasco. E a culpa não é do Pedrinho. Se o Vasco pudesse ser vendido, a galera do Pedrinho já estava curtindo férias com a comissão no bolso. Fica com a matéria, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. 19/12, agora, né, em dezembro de 2024.
Genoa anuncia novo dono, mas a ACAP nega negócio. Entre aspas, operação clandestina. O clube italiano é operado por seguradora da 777 Partners, antiga dona da SAF do Vasco, e teria sido vendido por 286 milhões, mas a negociação é negada pela ACAP. Tá aqui, ó, redação do GE, Gênova, Itália. Então vamos lá, vamos ler aqui o que está dizendo a matéria. Valeu a venda ou não? O Gênova da Itália anunciou que o clube foi comprado pelo bilionário romeno Dan Succo por 45 milhões de euros, 286 milhões na cotação atual de reais, né? A negociação, porém, não foi confirmada pela ACAP, seguradora da 777 Partners, atual dona da equipe italiana. A empresa americana trata a operação como, aspas de novo, clandestina. Vamos lá. Em comunicado publicado nessa quarta-feira, o Genoa não cita a ACAP ou a 777 Partner nominalmente, mas menciona os, aspas, antigos sócios como donos de uma parte minoritária do clube após a compra de Dan Succo. Tá aqui, ó. O empresário romeno, através do seu próprio veículo de investimento, subscreveu integralmente o aumento de capital, obtendo uma troca, em troca, uma participação do capital social de cerca de 77% do Genoa Futebol Clube, deixando os antigos acionistas em minoria, que seria a 777, né? Succo teria pago um total de 45 milhões de euros, 286 milhões de reais, para ter o controle de 77% das ações do clube. A venda, porém, não é tratada como certa pela ACAP, que chamou a operação de clandestina em comunicado. Vamos lá, o comunicado da ACAP. Essa suposta venda foi executada sem o conhecimento, aprovação ou assinatura dos acionistas do clube e sem os representantes do conselho de acionistas do clube. Qualquer tentativa de representar falsamente o estatuto do Genoa Genoa CFC será vigorosamente contestada pelos acionistas do clube. Lamentamos que a direção do clube tenha perdido tempo com esta operação clandestina não aprovada. Os ativos da 777 do futebol são controlados pela ACAP desde outubro. A empresa solicitou um estudo de viabilidade para a venda de todas as equipes de futebol do grupo, incluindo o Vasco da Gama. O CEO do Genoa, Andrés Blasquez, que assumiu o cargo indicado pela 777, afirmou que a divisão de esportes do grupo estava se encerrando, com todos os clubes do portfólio sendo colocados à venda. De acordo com reportagem de Josimar Futebol, a ACAP tem encontrado dificuldade para vender os clubes, entre eles o Vasco. A maioria empecilho é processo movido pelo fundo inglês Leander Hall, que recentemente entrou na Justiça dos Estados Unidos com uma liminar contra a dissipação de ativos da 777. A depender da decisão judicial, a ACAP pode ser impedida de negociar os clubes da empresa de Vander e Pasco. Então tá aí para que a galera entenda que não pode ser vendido enquanto não resolver esses problemas, essas pendências judiciais.